Olá pessoal, estou de volta para mais uma aula com vocês, aula de ciências. E hoje a gente vai compreender uma etapa importante que acontece no ecossistema denominado cadeias alimentares. Vamos entender por que a importância da fotossíntese aí. Então, eu trouxe uma charada que você vai me ajudar a resolver, tá? O objetivo é o agricultor levar os três, aqui 1, 2, 3, ó, o lobo, a cabra e o repolho para outra margem do rio, mas um de cada vez. A regra é a seguinte, ó, o barco só pode levar um dos três na travessia, ou o lobo, a cabra ou o repolho, um de cada vez, e deve-se evitar que o lobo devore a cabra e a cabra coma o repolho, né? Porque a gente sabe que a cabra come o repolho e o lobo come a cabra. Então eu vou levar um de cada vez. Vamos lá. Se o agricultor pegar o repolho primeiro, quando ele voltar, o lobo já ter devorado a cabra. Então, eu não posso escolher o repolho primeiro. Se eu levar a cabra primeiro, o lobo não vai comer repolho. A cabra é uma boa opção. Porque se eu levar o lobo para lá, a cabra já vai ter comido esse repolho. E se eu levar o repolho, o lobo também vai ter comido a cabra. Então, vamos lá. Eu levo o que primeiro? A cabra, né? Vou pegar a cabra primeiro para cá, ó. Coloco a cabra aqui primeiro. Primeira viagem, eu trago a cabra para cá. Quando eu trouxer a cabra para cá, o lobo não vai ter comido esse repolho. Beleza. Na segunda viagem, eu levo quem? O lobo para cá. O lobo eu coloco aqui na segunda viagem, ó. Quando o lobo estiver aqui na segunda viagem, eu não posso deixar ele só. Lembra? O lobo vai ter comido essa cabra quando eu voltar para pegar esse repolho. Então, eu levo o que primeiro? De volta, eu levo essa cabra de volta para cá, tá? Nessa terceira viagem aqui, a cabra ela vai voltar para cá, ó. Vê de voltar, ó. Ele vai voltar com o agricultor para essa outra margem, para poder ele levar o repolho para cá na quarta viagem, ó. Repolho. Vou colocar aqui para a gente entender. Aí sim, quando ele deixar o repolho com o lobo, aí na quinta viagem ele vai, né? Ele vai trazer a cabra e vai poder seguir viagem com os três elementos que é necessário ele atravessar. Mas ele só não podia deixar o lobo e a cabra junto. Por isso que ele traz um, depois volta de novo com o outro para não deixar eles sozinhos, tá bom? E assim os três elementos conseguem atravessar. Para a gente entender essa relação, né, essas relações entre si, a gente sabe que o ecossistema, eles interagem entre si na natureza, e isso é muito importante. Então, os seres vivos interagem entre si de diversas maneiras e por diversos motivos. Um deles é para obter alimento, tá? Vamos ver um vídeo de um filme Rei Leão, só um trecho para vocês entenderem um pouquinho. Olha o que o Rei Leão fala aí. Vamos lá. Tudo que você vê faz parte de um delicado equilíbrio. Como rei, você tem que entender esse equilíbrio e respeitar todos os animais, desde a formiguinha até o maior dos antílopes. Mas nós não comemos antílopes. Sim, Simba, mas deixe-me explicar. Quando você morre, seu corpo se torna grama e o antílope come ela. E assim, estamos todos ligados no grande ciclo da vida. Então, vocês viram que o Rei Leão falando sobre a ligação que todos eles, né, estão ligados, olhando aí para a floresta, para os animais. Para a gente voltar um pouquinho ao nosso entendimento, entender essa relação, eu vou mostrar para vocês essa foto aqui, para a gente tentar lembrar, ó, o nome desse processo. Entender essa relação aqui, quem come o quê? Só um pouquinho que grudou aqui, ó. Eita, agora... Vamos lá. Entender essa relação os elementos da natureza, ó. Vamos relembrar aqui, ó, esse processo, nessa foto aqui. Então, olhando a foto, qual é o nome desse processo? Vamos lá, só olhando essa foto aqui, ó. A gente vê a luz solar, a água, o gás oxigênio, o gás carbônico, perdão, e depois o gás oxigênio. Aqui eu tô falando sobre a compostagem, B, a reciclagem ou a fotossíntese. Já lembraram? Que processo eu tô falando? Da fotossíntese, que a gente já viu nas nossas aulas, não é isso? E a gente vai entender a importância desse processo
numa relação, né, que nós temos entre si, relações alimentares, que a gente também denomina como cadeia alimentar. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse processo através de um vídeo, depois eu volto com vocês para a gente poder formar uma, tá bom? Vamos lá, acompanhe aí na tela. Ezequiel. E hoje vamos falar de forma resumida a respeito da cadeia alimentar. A cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Nessa rota, a energia e a matéria dos alimentos são transferidos de um nível para o outro. Cada ser vivo é essencial para a cadeia alimentar, e a eliminação de um desses organismos no ecossistema pode levar ao desequilíbrio ambiental, afetando toda a cadeia. As cadeias alimentares são compostas por organismos que podem ser enquadrados dentro de 3 categorias: os produtores, os consumidores e os decompositores. A cadeia alimentar inicia-se por um produtor e finaliza-se com um decompositor. Os produtores são organismos capazes de produzir o seu próprio alimento, ou seja, são chamados de seres autotróficos. Eles são sempre encontrados no início da cadeia trófica e normalmente são representados por organismos fotossintetizantes, como as plantas e as algas. Já os consumidores são organismos que necessitam se alimentar de outros organismos, ou seja, são chamados seres heterotróficos. Eles podem ser classificados em consumidores primários, que se alimentam dos produtores, consumidores secundários, que se alimentam dos primários, consumidores terciários, que se alimentam dos secundários e assim por diante. Os decompositores são organismos que realizam a decomposição, processo em que esses seres retiram da matéria orgânica morta a energia necessária para a sua sobrevivência e devolvem importantes substâncias para o meio ambiente. Como exemplos de organismos decompositores, podemos citar os fungos e as bactérias. É importante destacar que os organismos decompositores atuam em todos os seres vivos da cadeia e, por isso, muitas vezes não são representados na cadeia alimentar. Cada um dos componentes das cadeias alimentares caracteriza-se por ter organismos com necessidades alimentares em comum. Os produtores de um ecossistema, por exemplo, destacam-se por serem autotróficos, enquanto todos os consumidores primários caracterizam-se por alimentarem-se dos produtores. A cada grupo de organismos que apresentam essas necessidades semelhantes, damos o nome de nível trófico. Aqui, por exemplo, temos uma cadeia alimentar na qual é possível observar uma planta, um rato, uma cobra e um gavião. A planta é o produtor dessa cadeia alimentar, pois é capaz de produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Ela serve de alimento para o rato, o qual se comporta, portanto, como um consumidor primário. A cobra, que se alimenta do consumidor primário, é um consumidor secundário. Já o gavião comporta-se como consumidor terciário, pois se alimenta da cobra, que é consumidora secundária. Nessa cadeia alimentar, os decompositores não foram representados, pois sabemos que eles estão presentes em todos os níveis da cadeia. Pelo fato de serem lineares, as cadeias alimentares não mostram a verdadeira complexidade de um ecossistema. Isso se deve ao fato de que em um determinado ambiente, um animal pode ser, por exemplo, um consumidor terciário e também consumidor secundário. Sendo assim, a representação mais adequada para mostrar a complexidade de um ecossistema Então, olha só, as cadeias interligadas aí. Voltando aqui comigo agora. Vocês estão vendo quantos seres vivos estão envolvidos nessa cadeia alimentar aí? Isso é uma cadeia alimentar. Para a gente entender essa importância, então vamos lá. A gente começa sempre com um elemento consumidor, né? Que já realizou a fotossíntese aqui, como a gente já viu na aula anterior. Esse elemento que é primário, que a gente chama de primário, conforme o vídeo que nós aprendemos aí, o rato se alimenta dele, ó. Já vai aqui para o rato, ó. Um elemento puxa o outro. E do rato, né, ele já vai ter outro animal que se alimenta dele.
cobra se alimenta do rato, né? Que já obteve sua energia, desse aqui que já obteve através da fotossíntese, tá? E a cobra, quem vai se alimentar da cobra? Olha só, coruja. Um necessita do outro, tá? Então, como eles são denominados? Lembrando, nessa cadeia alimentar, eu não coloquei os decompositores, que é o que ele falou aí também, ok? Então, olha só, tem os produtores, vamos fazer outra cadeia alimentar, só para a gente concluir a ideia. Tem os produtores, geralmente são os vegetais, através do processo da fotossíntese, tá bom? Só para relembrar o assunto que nós já estudamos. Desses produtores, tem os primários, que são os primeiros que se alimentam desses, obtêm a sua energia, ok? Esses são os primários, consumidor primário. Tem o secundário, que é o que se alimenta do rato, como nós já vimos aí anteriormente, a cobra, né? Deixa eu só tirar aqui a fita. Ó. Secundário, ok? Que se alimenta do rato. E o leão, vou pegar o leão, que vai se alimentar dessa cobra aí. O leão aqui, ó. E aí, que quase não é representado na cadeia alimentar, mas ele existe, ó. Que fica no solo. Vamos lá, deixa eu só tirar a fita aqui. Aqui, ó. Decompositor. O que é decompositor, professor? São os restos de alimentos, de plantas, de ser vivo que fica ali no solo. Afinal, como é que a floresta se mantém? Tem a chuva, tem o solo, mas como tem tantas árvores e frutos ali diversos? Porque é as sementinhas que os animais vão se alimentando, os restos de animais, de ser vivo que fica ali no solo, o solo, ele retira nutrientes desses elementos, tá? Que são os decompositores que a gente se refere aí, bactérias e fungos, como na imagem foi explicado. E aí, ó, acontece o ciclo que a gente fala, ó. Esses decompositores, eles se decompõem no solo, que ajuda nesse processo aqui, ó, dos produtores, que são os primeiros nessa cadeia alimentar. Por isso que é importante a gente não quebrar esse ciclo. Se um desses elementos falta nessa cadeia alimentar, o outro pode ser afetado, tá bom? Aí tem uma desorganização, né, desintegração, que não é legal na nossa natureza e nos afeta também a nossa vida, né, diretamente no dia a dia. Espero que você tenha compreendido a importância dessa cadeia alimentar, da fotossíntese, né, e a importância desse processo aí, dessa cadeia, que nós também fazemos parte, afinal nós nos alimentamos desses vegetais, desses produtores também. Eu fico por aqui e já aguardo na próxima aula, mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, tá bom? Tchau, tchau.